dando sequência ao Câmara Entrevista Especial com os vereadores em final de mandato, a entrevista de hoje é com o vereador do Progressistas, Kleber Zuliani Carvalho. Esse foi o primeiro mandato do vereador que sempre teve como bandeira a produção rural. Obrigada, vereador, pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Vou começar te perguntando, como é que foi para ti ser um representante do povo oficialmente eleito? Em primeiro lugar, eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com a nossa população através dos canais da TV Câmara. Realmente foi uma coisa que eu nunca havia pensado, em ser candidato e representante da população aqui na Câmara de Vereadores. Mas, para mim, foi um prazer enorme poder estar como vereador, como representante, principalmente dos produtores rurais, mas, a partir do momento em que eu me elegi, eu passei a ser um representante da população bagense. E me orgulho muito de ter estado aqui e representado sempre essa população com muita firmeza, com muita honestidade, levando em consideração sempre os princípios e valores que eu trago de berço. E foram 4 anos de um grande aprendizado. E depois desses 4 anos, o teu mandato está se encerrando, qual é o balanço que o senhor faz desse período em que ocupou uma cadeira aqui no Legislativo? Pois então, eu entrei fazendo parte da base de governo, mas sempre tive um olhar muito atento às ações do governo, aos trabalhos do governo e entendo que eu cumpri a função de vereador enquanto legislador, enquanto fiscal das ações do governo, e também pelo fato de ter encaminhado alguns projetos também que vieram a ser aprovados e que, no meu entender, trouxe benefícios para a população e muito especificamente para a população rural. E o senhor foi eleito com essa bandeira do produtor rural. Destacaria alguns projetos e iniciativas do seu mandato? Pois então, na área defendendo a causa, até porque eu tinha sido secretário de Desenvolvimento Rural, nós conseguimos a aprovação da lei que destinou 50% da arrecadação do Imposto Territorial Rural para o Fundo Estradas, que leva essa verba, então, diretamente para ser utilizada na área rural através de ações voltadas às estradas rurais. Então, essa foi uma das grandes contribuições que eu dei para o meu setor. E o senhor foi eleito pelo PP, que hoje é o Progressistas, um partido que compunha a base do governo, como o senhor falou, foi eleito como base do governo. Entretanto, logo lá no primeiro ano, o projeto de reajuste do IPTU o levou a discordar, digamos assim, dessa iniciativa do Executivo. Quais foram as suas razões para não aderir imediatamente a esse projeto? Bom, como sempre foi da minha linha, eu sempre que vinham os projetos do Executivo, eu sempre procurei estudá-los muito bem. E especificamente em cima desse projeto do IPTU, eu até desafio os demais vereadores de que alguém tenha estudado tanto quanto eu estudei e tenha tentado de tantas formas equalizar e modificar o projeto para que ele ficasse um pouquinho melhor para ser absorvido para a população. Eu estudei muito o projeto e já no primeiro momento eu sempre fui contra a maneira que ele colocava esse aumento. Nós não tínhamos saído ainda de uma pandemia que a economia da nossa cidade e do Brasil, do estado do Brasil, do mundo, ainda estava muito abalada, e a maneira que veio esse projeto
no meu entender, ela prejudicava enormemente toda a população. Com uma fachada de que isentaria os de baixa renda, né? Ele aumentava muito os valores do IPTU do grande centro da cidade e de alguns bairros da cidade. No meu entendimento, a partir do momento que ele aumentou o valor do IPTU no centro da cidade, ele aumentou para a grande maioria dos comércios o custo do aluguel desses prédios, que a maioria é alugado, e consequentemente isso afetaria na economia da nossa cidade. Ou seja, no momento em que o empresário tem que destinar uma verba para pagar mais IPTU, ele deixa de contratar mais um funcionário, por exemplo, né? Ou ele deixa de dar um desconto em alguma coisa que ele poderia dar um desconto, e isso, no meu entendimento, prejudicaria a economia do nosso município. E, portanto, me manifestei e fiz várias emendas. De certa forma, agradeço até, né, a proteção divina de que a base de governo se colocando contra o vereador Kleber por ter abandonado a base de governo ou ter sido contra o projeto do executivo. Eu nunca pensei em abandonar a base, eu não fiz isso com a intenção de abandonar a base, mas eu fiz com a intenção de proteger a população. Mas os demais vereadores entenderam que eu teria sido traidor, né? E acabaram votando contra as 7 emendas que eu propus ao projeto, emendas essas que com certeza deixariam o projeto do IPTU um pouco mais palatável, assim, e votaram contra todos eles. Isso para mim foi bom, porque caso eles tivessem aprovado a emenda mais simples que eu coloquei, eles me deixariam, como a gente diz no jogo de xadrez, em xeque-mate, né? E eu teria que talvez votar a favor do governo por ter uma emenda aprovada. Com a questão de terem reprovado todas as minhas emendas, eu fiquei muito à vontade de votar contra o projeto. Até hoje ainda acho que o projeto foi e é extremamente prejudicial. Tem muita gente que não se deu conta, ou disse, não, o meu aumentou bem pouquinho, mas não se deu conta que aumentaram mais 2 parcelas. Então, realmente foi um projeto que me deixa, enquanto vereador, enquanto representante do povo, muito tranquilo por ter sido contra. E em virtude de alguns debates, né, como esse que nós falamos do IPTU e a extinção dos CCs, por exemplo, o senhor acabou virando alvo de ataques nas redes sociais. O senhor ficou surpreso? Quais foram as medidas que o senhor tomou depois desses ataques? Olha, muitos ataques foram feitos e com certeza esses ataques me prejudicaram enormemente na minha não reeleição. Teve inclusive ataques que eu tive que procurar o judiciário e inclusive estou discutindo judicialmente, né, em 9 ações contra 2 assessores do prefeito e 7 vereadores, inclusive vereadores do meu partido, né? Basicamente todos os vereadores da base de governo, que me atacaram fortemente, querendo induzir a população de que eu estaria, inclusive, trocando de partido, trocando de sigla, né? Isso me prejudicou, mas a minha atitude frente a isso foi, em algumas dessas postagens, simplesmente rebater, e outras postagens buscar o judiciário. Uma política que não é a política que eu prego, né? Uma coisa muito suja, muito baixa, mas é típica de quem estava na gestão do nosso poder público.
E o pleito de 2024, né, ele foi bastante disputado, particularmente dentro do seu partido, né, o Progressistas, que trouxe nomes fortes para compor a nominata. O senhor acredita que, além, né, desse fato que o senhor disse, essa disputa interna também dificultou a sua reeleição? Não, realmente foram colocados mais pessoas dentro do nosso partido para disputar, pessoas com nomes muito bons, muito fortes. E evidente, né, que para aqueles que tinham um apoio da gestão, tinham um apoio político, apoio financeiro, apoio de pessoas, né, que faziam parte do governo, de CCs que faziam parte do governo, é evidente que isso favoreceu enormemente esses candidatos. Mas a disputa foi boa, a disputa foi uma disputa acirrada internamente, mas ela, de certa forma, deu a condição do Partido Progressista colocar 3 vereadores, né? Quase, daqui a pouco, poderia ter colocado até 4, né? Uma surpresa, inclusive, para muitos que diziam que o Progressistas colocaria no máximo 2. Esses 2, no meu entendimento, 2 novos integrantes do Partido Progressista, apoiados pelo gestor do município, que foram colocados dentro do Partido Progressista com a intenção clara de tirar o vereador Kleber. E quais são as suas expectativas para o novo governo municipal? As expectativas para o novo governo são sempre as expectativas que a gente tinha quando da primeira eleição do prefeito Divaldo. O prefeito que assume agora, o prefeito Mainardi, já foi prefeito de Bagé. Eu tive a oportunidade de escutar de um produtor rural, de um líder da classe ruralista, de um ex-presidente da Associação Rural e integrante da Farsul, que uma das melhores gestões para o setor rural foi a gestão do Mainardi, que trouxe muitas máquinas novas, que colocou muito cascalho nas estradas, inclusive falavam muito, e isso foi usado durante muito tempo, de que o Mainardi havia simbolicamente, né, enchido o prato, né, ou seja, fazendo uma analogia, né, como se o prato de aveia, vamos dizer, uma aveia, enchido o prato como se fosse o cascalho nas estradas, e que o Dudu foi roendo, e quando chegou no final do mandato não tinha mais cascalho. Mas a esperança que a gente tem é a mesma esperança que a gente tinha quando trocou do Dudu para o Divaldo. Infelizmente, no meu entendimento, o segundo mandato do Divaldo foi um mandato de liquidar com o município. O município está quebrado, o município, como a gente vê falar aí, está com dificuldade para pagamentos de fornecedores, chegou a ser cogitada, e que eu acho que isso é uma ação política de não pagar o funcionalismo público, mas isso eu acho que é uma ação política, porque aí depois vem aquela, não, nós conseguimos pagar o funcionário, nós priorizamos o pagamento e conseguimos pagar. Mas a tua pergunta é do que a gente espera do próximo governo. A gente espera que o próximo governo seja um governo mais idôneo, né? Um governo mais justo, um governo que procure trabalhar para o município e não para si. E sem mandato para o ano que vem, quais são os seus projetos? Qual vai ser o seu foco? Família, trabalho? Pensa em alguma coisa dentro da política? Eu tenho dito para várias pessoas que quando eu fui convidado para ser secretário, eu aceitei em função desse convite, desse pedido, na realidade, ter sido feito pelo presidente da Associação Rural, na época, o Rodrigo Moglia, na qual eu fazia parte da diretoria, e ao assumir a secretaria, e depois, durante 4 anos, e depois mais 4 anos no mandato de vereador, eu acabei, de certa forma,
deixando em segundo plano o meu negócio, né, que é a agricultura. Isso me trouxe enormes prejuízos e eu tenho dito para as pessoas que a minha intenção agora é reaver o que eu perdi, né, voltar, ter em primeiro lugar a minha atividade, a minha família, me dedicar um pouco à minha família, coisas que, por exemplo, eu ganhei a minha primeira neta e são raras as vezes que eu vou visitá-la. Então, são umas raríssimas, né? Dentro de um ano eu devo ter ido 4 vezes visitar minha neta. Então, são coisas que eu prezo muito, essa questão de família, sempre fui muito família e pretendo sim agora me dedicar à minha atividade, à minha família e lá em terceiro plano seguir dando assim alguma atenção à parte política. E dentro de tudo isso, né, e do seu mandato, surgiu o projeto do café, né, nas redes sociais, que era para debater alguns assuntos, às vezes antes da extraordinária, antes de votação, né, fazia em conjunto aí com a sua esposa, com a Fabiana, né, aquele momento ali conversando com o pessoal nas redes sociais. Esse é um projeto que pretende manter, vai continuar falando um pouco sobre política, de repente sobre a área rural, ou ele vai acabar junto com o mandato? Pois então, esse é o terceiro plano, é aquele que vai ficar em terceiro plano, mas a gente quer dar sequência nisso. De certa forma, a gente vai continuar acompanhando a política bagiense, acompanhando o que acontece a nível de Estado, a nível de Brasil, e vai seguir com Café com Política, sim. A nossa intenção é seguir com isso, porque muita gente nos interpela na rua, no mercado, enfim, nas farmácias, e aonde a gente chega, muita gente nos diz que adora escutar o nosso programa e que não, muitas vezes pelo horário não consegue olhar ao vivo, mas que num intervalo ou quando chega em casa coloca para dar uma olhada. Diante disso, a gente tem inclusive buscado diminuir o tempo, né, do café, para que as pessoas realmente em pouco tempo consigam assistir o que a gente estava discutindo. Hoje de manhã, inclusive, a gente fez o Café com Política, né? Hoje é segunda-feira, a gente fez o Café com Política, debateu alguns assuntos, né, daqui do município, de fora dele também, e a gente pretende sim ficar de olho na política bagiense e seguir com o programa. Participando. E após 4 anos, que legado de trabalho o senhor deixa na Câmara de Vereadores? Pois olha, eu imaginava, né? Eu imaginava ser reeleito em função daquilo que eu sempre preguei dentro do trabalho da Câmara, que é a questão da gente priorizar valores, né? Todo mundo fala mal dos políticos, todo mundo diz que político é sem vergonha, que político é sujo, que político é isso, político é aquilo. Nós tentamos dentro desse mandato fazer uma política limpa, uma política séria, uma política justa e uma política que acima de tudo priorizasse valores básicos, basilares de uma sociedade. De certa forma, as pessoas que falam dos políticos são as mesmas pessoas que aceitam um sacolão, que aceitam uma janela, que pedem um saco de cimento e que se corrompem e se vendem por pouco. E eu dizia isso na campanha política. Quando é eleito alguém para representar o povo e esse povo se vende por pouco, ele está assinando essa carta, essa autorização para que esse representante também se venda por pouco, dentro da Câmara ou dentro do Legislativo estadual ou federal.
Então, o que eu gostaria de que as pessoas entendessem e que ficasse esse legado, de que se todos nós buscássemos melhorar esse meio político, deixando de ser tão negociado politicamente em função de favores, em função de valores, nós teríamos uma política bastante diferente. E com certeza isso traria enormes benefícios à sociedade. Para quem pensa no futuro, para quem pensa nas crianças, a gente diz assim, quando é que isso vai mudar? Será que eu vou ver isso? Será que os meus filhos vão ver essa mudança? Então, eu tentei sempre, de alguma forma, conscientizar as pessoas, conscientizar os próprios vereadores de que tem coisas que a gente tem que olhar mais longe, tem que pensar muito mais futuristicamente. E dessa maneira eu acho que eu termino meu mandato muito tranquilo, muito leve, porque dentro da Câmara de Vereadores eu dei o meu melhor e fiz sempre, todos os meus esforços foram para que nós conseguíssemos mudar esse cenário, para que as nossas crianças vissem uma política diferente. É que, na verdade, a gente fala que a política é suja, mas ela é executada pelos políticos, mas o povo participa, dentro de um processo democrático, o povo faz parte dessa política, né? É o que eu digo, o povo assina uma autorização para os políticos. E quem assina essa autorização tem que rever os seus valores para ver como que ela vai... É todo um sistema, ele não é feito sozinho. Exatamente. Nem por A nem por B, né? Precisa da participação de todos e de que todos ajam corretamente dentro dele. Né? Exatamente. E a gente vê muito isso de que as pessoas falam, o fulano fez isso, fez aquilo, mas quando se trata dela ter algum benefício, ela esquece o que ela fala. Então, isso tem que mudar. E são as pequenas atitudes no dia a dia, às vezes, né? O furar uma fila, estacionar na vaga preferencial. Essa questão da vaga preferencial mesmo é uma coisa. Mas eu vou rapidinho aqui. Exatamente. Mas se aquela vaga existe para a pessoa com deficiência ou para o idoso, ela tem que ser destinada para aquelas pessoas, por algum motivo ela está ali, né? Exatamente. E a gente sabe que 4 anos passam muito rápido, né? Se eu olhar para trás, 4 anos, seu mandato passou rápido. E os próximos 4 anos, a gente sabe que deve ser assim também, né? Já tem o projeto, já sabe se pretende se candidatar ou é alguma coisa que vai acontecer aí? Não, eu não gostaria de ficar prevendo. A vida é muito dinâmica, né? E a gente não sabe certo o que vai acontecer ali na frente, mas pelo fato de eu querer priorizar a minha atividade, priorizar a minha família, e elas estarem em primeiro plano, eu não me atreveria a dizer que eu já sou um pré-candidato, não. Vamos ver o futuro a Deus pertence. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tá bem, então eu vou lhe agradecer mais uma vez, né, a sua presença e pedir para deixar uma mensagem aí para todos esses eleitores que confiaram no seu trabalho, né, para as pessoas que apoiaram esse mandato que finaliza aí no dia 31 de dezembro. Fica o meu agradecimento, né? Um agradecimento muito especial a essas mais de 800 pessoas que olharam a política da maneira que eu olho, olharam a política com uma cara diferente e acreditaram no meu trabalho e gostariam que eu seguisse esse trabalho. Infelizmente não deu, mas a vida continua e a gente vai seguir lutando junto com esses eleitores para que a gente tenha representações da mesma maneira que eu trabalho, da maneira que eu trabalhei durante esses 4 anos. Nós vamos seguir nesta linha, buscando também eleger pessoas que buscam uma política
diferente, uma política mais justa, uma política cheia de grandes valores. Perfeito, então de parte da TV Câmara lhe agradeço, né, pela parceria nesses últimos 4 anos com o nosso trabalho, né, e por todo o apoio aí que a gente teve, porque a gente sabe que as coisas acontecem aqui dentro da Câmara, é uma engrenagem, né, a gente depende uns dos outros e a gente sempre pôde contar com o senhor quando precisou. Então, em nome da TV Câmara Bagé, fico nosso muito obrigado e os votos de sucesso aí nos seus projetos futuros. Eu que agradeço a TV Câmara pelo período que a gente teve junto, e sempre que a gente puder contribuir, dentro ou fora, eu vou estar à disposição. Perfeito. Então encerramos aqui, né, mais um Câmara Entrevista com os vereadores que estão em final de mandato. Hoje, então, participou conosco o vereador Kleber Zuliani do Partido Progressistas. Continue acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé, a TV que representa você.